Glórias a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Digam glórias a Deus. Então, vamos juntos abrir a Bíblia Sagrada na palavra de 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia nós encontramos a primeira epístola, a primeira carta de João, já chegando no finalzinho da Bíblia, no capítulo 5, um texto muito conhecido por diversas vezes, cultos abertos com essa mensagem, e mais uma vez o Senhor usa essa palavra para vir um culto, esse culto de libertação. 1 João capítulo 5, versículo 19. Aleluia. Todos encontraram? Sabemos que somos de Deus. Você sabe que é de Deus? Então está certa a palavra. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Oramos sobre esse tema. Senhor, mais uma vez, uma pequena porção da Tua palavra, desse banquete espiritual que o Senhor está pronto a servir ao Teu povo, que está sentado à mesa com o Senhor nesse lugar, está sendo servido, Senhor. Que a Tua glória seja manifestada sobre a pregação, sobre os ouvintes e sobre a vida de todos, Senhor, tanto do pregador quanto dos ouvintes, para a Tua glória e honra, que nada, absolutamente nada do inimigo desvie a atenção do povo do Senhor essa noite, que veio esta noite para ser alimentado por Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas não é de admirar, né, amados? As coisas horríveis que a gente vê, ou presenciou, ou tomou conhecimento dos fatos que aconteceram e vivem acontecendo, ainda hão de acontecer na humanidade. Não é de admirar que o mundo inteiro jaz, não é já, é jaz, dorme, está dormindo, né? Inconsciente, fazendo as coisas. Por isso que nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Deus deixa claro que o mundo, as pessoas do mundo estão dormindo no inimigo. O inimigo colocou um sono e aí tira a consciência dessas pessoas do que estão fazendo. Então não é de admirar que nós observemos aí tantas coisas horríveis que já aconteceram na história da humanidade, que estão acontecendo e que ainda há de vir. A Bíblia diz que é só o começo ainda, né? Nem é o princípio das dores. Os sinais que estão acontecendo são os princípios ainda. Vai ser muito difícil na medida que vai se aproximando do final. Diz a palavra que o justo vai viver pela fé mesmo. Será impossível viver sem fé. O que é de Deus não viverá nesse mundo, não conseguirá sobreviver se não for com a fé. Amém? Então não é de admirar isso. Mas por que tudo isso ocorre? Porque desde o início, na verdade, desde lá da história da humanidade, desde quando foi criado isso, aqui tudo, todas as coisas nesse planeta, infelizmente aconteceu algo para a humanidade, né? Para esse planeta. E Deus lançou para cá, e a Bíblia diz que ai do lugar aonde foi lançado ele. Ele quem? Vamos em Apocalipse, capítulo de número 12. Então não é de admirar que esse mundo está assim, amados. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, você está pertinho do livro de Apocalipse, hein? Você encontra no versículo 12, nós estamos num culto de libertação, amém, igreja? Então recebe a palavra com toda alegria, buscando discernimento, porque o Espírito Santo vai te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabia, amém, igreja? Então vamos lá, em Apocalipse 12, 12 é o começo só da mensagem. Nós vimos que o mundo inteiro jaz no maligno. Acabei de dizer que isso não é de admirar, porque diz as Escrituras que o céu pode festejar. Olha aqui, ó, por isso festejais. 12, 12, todos encontraram? Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitam, os anjos, né? Amém? Nós não estamos lá no céu ainda, estamos na terra. Mas olha o que diz da terra a Bíblia naquela ocasião: ai da terra e do mar. E para quem não entende o que é mar, é a multidão que haveria de pessoas na terra. Lá da glória, você olha para a terra, esse mar de almas, quando você vê a palavra mar, somente em Apocalipse, se refere às almas, à humanidade que está aqui, as almas que estão na humanidade. Então, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então diga misericórdia, né? Então nós temos que estar muito atentos a isso, porque ai da terra, porque o diabo desceu até vós. É por isso, amados, que lá no início de tudo, se você for em Gênesis, o primeiro livro da criação, da origem de tudo, Gênesis, no capítulo de número 1, e lá no versículo 1, você já vê que o que está escrito ali: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia,
E havia trevas aonde? Sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então havia trevas aqui, amados. Deus olhava para a terra, e na terra não tinha nada, era uma terra sem forma, sem vida, vazia. Mas havia trevas no lugar que Deus havia lançado o inimigo, num abismo, bem no centro da terra. Então havia trevas ali. Deus olhava para aquele lugar incomodava o Senhor. Eu estou falando pelo Espírito Santo, viu? Na sua glória, na sua majestade, ele olhava para o planeta Terra e aquilo incomodava o Senhor, aquela treva bem no centro da terra, no abismo, onde Deus lançou Satanás. E aí o que ele fez então? Ele falou: eu não quero que esse lugar seja dessa forma. Haja luz. E houve luz. Diga glórias a Deus. Amém? E aí você sabe o restante, né? Tudo foi criado. Ele criou, então cobriu aquele abismo, aquela coisa feia, aquelas trevas, com essa maravilha que nós vemos hoje, que é o planeta Terra. Amém, igreja? A igreja consegue compreender isso? Então, igreja, só que o inimigo é espírito, e está, infelizmente, estava ao redor ali, procurando uma brecha, e encontrou no primeiro casal humano. Desde o início ele já foi um sedutor, já foi um enganador. Ele usou uma das criaturas de Deus, a serpente, para enganar Eva. Veja o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Você conhece essa passagem também, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o que ele faz, ele pega a palavra de Deus e distorce ela. Então é o que está acontecendo até hoje, amado. A serpente é mesmo, ela distorce, ela pega. Ele não vai trabalhar na vida do ser humano quando está buscando a Deus fora da palavra. Adão e Eva era de Deus, criatura de Deus, feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele foi conversar com a Eva, porque vinha conversando no caminho com algumas irmãs sobre a fundamental importância de uma esposa na casa, né? A mulher sábia edifica, tola, ela mesma destrói. Começou por Eva. Se ela fosse sábia, a sabedoria é o princípio do temor a Deus, que é o respeito a Deus. Se ela tivesse obedecido a Deus, temesse a Deus, ela não ouviria a serpente, mas ela ouviu a voz da serpente. Então ela foi tola, já destruiu ali. Então a tolice começou ali, no primeiro casal, quando a serpente só sabia a influência que tinha e tem até hoje as mulheres no seu lar. Então ele usou da astúcia dele, da sua sagacidade, para induzir a mulher na palavra. Ele perguntou, confundiu a mulher: o que disse Deus? Vocês não podem fazer nada aqui. Aí ela falou: não, nós podemos fazer sim. Veja o que ele diz aqui. A mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque sabe Deus que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. E a mulher deu trela. Diga para o mundo do seu lado: não dê trela para o diabo. Amém? Ela deu trela. Sabe o que é dar trela? Dá ouvido, deu atenção. E ela vai então e ela observa o que o diabo falou. Ela viu, a mulher viu que a árvore era boa para se comer, mas Deus havia dito que não era para tocar lá. Amém? Ela viu que era boa e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, versículo 8, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele então responde: ouvi tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem é que te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: foi a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor então à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: foi a serpente que me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos,
rastejarás sobre teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Bom, só aí. Não era nem para chegar no versículo 14. Preciso dar uma parada aqui, o Espírito Santo falou, eu queria até o 13. Eu pedi perdão para o Senhor, li o 14. Mas amém. Na verdade, amado, devido ao êxito, o êxito é da boa sorte, entre aspas, né? Do sucesso do Satanás, da serpente, ao enganar o primeiro casal humano, ele passou a ter o direito de governar, de ser senhor e fazê-los de escravo, de governar o ser humano. É bíblico isso? Não sei se é bíblico isso? Ou se o pastor está criando uma fantasia aqui? Romanos capítulo 5, vamos lá. Romanos 5, você tem que prestar bem atenção, porque essa mensagem vai ter um propósito muito tremendo até o final, e é muito importante que nada, absolutamente nada, desvie sua atenção e o foco que é ouvir a palavra de Deus, amém? Romanos capítulo 5, todos encontraram? Amém. Romanos 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos juntos agora, em nome de Jesus, no versículo 17, somente a parte A. Então, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou quem? A morte. Reinou quem? A morte. O próprio bicho, né? Aquele que detém a morte. Então, olha aí, a serpente, o diabo, passou a ter o direito de reinar sobre o homem. E quem reina é senhor. Quem obedece é servo, é escravo. Então, como o homem está sujeito ao pecado, ele está sendo reinado. Por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. Agora sabemos sobre Deus, amém? Você aceitou Jesus como teu Senhor? Amém. Aleluia. Romanos capítulo 6, ainda confirmando essa revelação. Versículo 16, a parte A. Não sabeis, todos encontraram Romanos 6,16? Só a parte A. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sereis servos? Aí continua, né? Mas eu quero que você pare aí. Sereis escravo. Deus está dizendo, sabe que você não percebeu que aquele que você obedece se torna obediente a Ele, então você está se tornando escravo dele? Então Deus está deixando muito claro que é por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. E se você não está entendendo, a Bíblia deixou-nos muito claro essa noite que isso aconteceu porque ai da terra, porque o inimigo desceu até nós com grande cólera, com grande ira. E aí Deus fez o quê? Colocou um casal aqui de ser humano parecido com ele, imagem e semelhança dele, para governar a terra. O inimigo então criou um meio para tirar esse governo do homem, seduzindo a mulher, e a mulher seduziu o homem, e assim um ficou acusando o outro acusando um, e assim é todo covarde que desobedece a Deus. Sempre, nunca é culpado alguém de desobedecer a Deus, porque o espírito do diabo está nele, o espírito da covardia. A igreja compreendeu isso? Eu convido a igreja em 1 João de novo, lá no finalzinho da Bíblia, que embora a carne esteja, você percebeu o que é, mas a carne está adorando tudo isso que está acontecendo na terra. A carne gosta demais. Vamos ter muita gente agora com uma hora dessa. Alguns foram chamados para ir para as igrejas junto com suas mães, junto com seus maridos, com suas mulheres, mas sabe que muitos falaram, vai você, outro dia eu vou. Ah não, hoje não, outro dia eu vou, outro dia eu vou, outro dia eu vou. Mas vai ver onde vai estar agora. Vai ver onde vai estar. Algo que a carne está se agradando de fazer, porque a carne tem o maior prazer em não andar com Deus. Aliás, a palavra de Deus em Gálatas 5 diz que ela guerreia, ela odeia Deus. A sua carne, essa carne que você tanto dá valor, ela odeia Deus, a tal ponto de entrar em batalha contra Deus. Por isso você tem que ser o dominador dessa carne, e não a tua carne dominar o teu espírito. Amém, igreja? Amém. É bíblico isso, o pastor está inventando? Gálatas capítulo 5, viu, amados? Mas eu estou pedindo que você fosse em 1 João e vá no capítulo 2, sabe por quê? Dentro do contexto, você vê que a carne está gostando muito disso tudo, está adorando tudo que está acontecendo aqui na terra, mas o ser humano não está nem aí para as coisas de Deus. Por quê? Porque a carne luta contra Deus. Mas há um recadinho de Deus para a carne, e não é bom não. Qual que é o recado? Você crê que a Bíblia é a verdade? Então 1 João capítulo 2 tem um recadinho para a carne e para os carnais. 1 João capítulo 2 versículo 16. Primeiro vamos ao versículo 15. O Espírito Santo me toca no versículo 15. Não ameis o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, o Pai com letra maiúscula, não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, concupiscência, desejo desenfreado, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isto não procede do Pai, mas do mundo. Olha o recadinho de Deus. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Você tem feito a vontade de Deus? Você está aqui, né? Glórias a Deus por isso, né? Eu convido a você também a ir lá em Mateus capítulo 24. Quando eu disse que está um recadinho de Deus que não é muito bom para a carne, lá em Mateus 24 também tem um recadinho muito claro de Deus para os carnais. Mateus 24, vamos lá? Quando o inimigo tentar te atrair de volta para o mundo, você abandonar as coisas de Deus, lembra desses recadinhos de Deus, viu? Jamais Deus fala mentira. Em Deus não há mentira. Ele fala só a verdade. E alguns vão pagar um preço muito alto porque pagar para ver. Não queira pagar para ver se Deus está falando a verdade. O recado de Deus diz que o mundo vai passar. Olha, o mundo vai passar. E agora Mateus 24, 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, versículo 38, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí o recadinho de Deus para os carnais, né? Deus está preparando um lugar, amados, eternos. Agora não é mais na terra, não. Vai ser um lugar onde Deus vai fechar, nunca mais se poderá nem ouvir falar. Esse lugar vai ser um lugar que nós não sabemos onde é no universo, um lugar fechado, chamado abismo eterno, onde tem um lago que queima eternamente, aonde será lançado em definitivo o diabo e os seus anjos caídos. Aonde está na Bíblia isso, pastor? Mateus 25, você está pertinho desse capítulo aí. Lá no versículo 41, por favor, quando Jesus conta da parábola do grande julgamento. Então ele está fazendo uma parábola para as pessoas entenderem que aquele dia ele vai separar as ovelhas dos bodes, né? Como nós pregamos na semana passada, né? Ovelha dos cabritos, né? Então um vai ser colocado à sua direita, né? O joio à sua esquerda, o cabrito à esquerda, e à sua direita o trigo, ou as ovelhas, né? Como queiram. Então, versículo 41, dirá o rei. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, ó malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Um detalhe, alguém percebeu que a Bíblia diz que esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos? Perceberam isso? Amém, igreja? Esse lugar não foi preparado para as almas dos seres humanos. É com muita tristeza que Deus revela isso, que Ele vai lançar, infelizmente, ali dentro dos carnais, aqueles que zombam, escarnecem e não creem no Deus vivo. Porque muitos dirão que Ele diz: Senhor, Senhor. Ele fala: não vos conheço, maldito. Quando Ele mandar abrir o livro da vida, e naquele livro não estiver o nome daquele que gritou Senhor, Senhor, Ele vai dizer: você é um enganador, como a serpente é. Então você, o seu lugar, o lugar da tua alma, é com os meus traidores. E assim o lugar que havia sido preparado para o diabo e os seus anjos caídos, será infelizmente também para as almas perdidas. Misericórdia, né, amados? Então esse lugar não foi criado para as almas. Eu convido a igreja a ir lá em Apocalipse, para ver se o pastor está fantasiando isso, se isso é bíblico, né? Quem sabe o pastor é mais um daqueles que quer colocar medo nas pessoas, né? Eu não sou assim não, amados. Na verdade, eu sou um servo de Deus que devo e tremo tanto quanto você quando ouço uma palavra dessa. Mas glorifica a Deus porque Ele tem a misericórdia e a paciência de nos revelar, mesmo ainda sendo nós pecadores. Amém? Apocalipse capítulo 20. Vamos ver o que acontece lá em Apocalipse 20, versículo 11. Quando João tem a grande visão do dia do julgamento, o dia do juízo final. Todos encontraram João, Apocalipse 20, 11? Olha o que ele viu: vi grande trono branco, e aquele que nele se assenta.
de cuja presença fugiram o quê? A terra e o céu. Percebeu que a palavra não entra em contradição em momento nenhum? Se você não entendeu, o céu passará, a terra também, mas minhas palavras não passarão. Em outra passagem ele diz, olha, o céu que nós vemos, 2 Pedro capítulo 3, não sei lá não, o céu que ora vocês veem aí, a terra que vocês pisam, um grande estrondo vai desaparecer, vai ser consumida, vai desaparecer o céu que vocês veem e a terra que você pisa. Só vai ficar o verdadeiro ser do homem, que é o interior, que é a alma e o espírito. E esse vai ter que estar diante de Deus no grande dia do julgamento. Por isso que ele fala aqui, ó, ele viu que já não existia a terra que ele conhecia, nem o céu que ele conhecia. Ele fala, fugiram da presença de Deus, surgiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Estourou mesmo, explodiu e virou pó, né? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aí não tem raça, aí não tem cor, aí não tem posição social. Ou seja, ele viu tanto os grandes quanto os pequenos, todos postos em pé diante do trono. Então se abriram-se livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então não é esse abismo que nós estamos sabendo, não. Existe um abismo onde a serpente hoje está no centro da terra, nesse abismo. Por isso que ele está aqui nesse mundo. Agora Deus está criando um outro lugar. Esse lugar não é conhecido por ninguém. Lá sim, é onde a morte e o próprio inferno vai ser lançado lá dentro. Então a morte e o inferno foram lançados lá para dentro desse lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo. Então está aí, amados, que Deus acabou de revelar que o dia do juízo vai acontecer. E por isso que isso só vai acontecer com as almas que se esqueceram que só o Senhor é Deus. Amém? Isso vai acontecer para as almas que não creram que só o Senhor é Deus. Isto é o que o inimigo quer, que a humanidade creia que não é só o Senhor que é Deus. Por isso que ele permite que as pessoas tenham religiões, ele se diverte muito com as religiões, o diabo se diverte. Eu vejo em espírito uma grande festa, uma grande comemoração da religiosidade que tem na terra, porque tudo que ele quer é que o homem se concentre em que Deus não é único, que há outros deuses, ou que é permitido todas as coisas, né? Vamos ver como é que como que o diabo engana e vai continuar enganando muitos ainda. Primeiro nós acabamos de ver lá que Deus nos revelou, lá no primeiro casal, que a Eva foi enganada, amém ou amém? O diabo seduziu e enganou a Eva, amém ou amém? Ok. Enganou também o povo de Israel, ao desviá-los desse foco. Quando Moisés está lá, naqueles 40 dias que ele ficou no monte lá, ele se afastou, foi jejuar, foi orar, foi falar com Deus. Deus pediu aqueles dias com Moisés, e Moisés nem percebeu. Ficou 40 dias e 40 noites jejuando, longe, né? Ninguém sabia onde ele estava no Monte Horebe, mas ninguém conseguia localizá-lo, porque ele estava num particular muito grande com Deus. Então ele não descia, ninguém encontrava ele. Passou, o que eles fizeram? Arão, aquele que nos tirou do Egito, está falando de Moisés, não volta mais. Então nós vamos fazer um Deus para nós, para que as nações possam ver que nós temos alguém que nos protege. Misericórdia. Abra, por favor, a Bíblia Sagrada em Êxodo. Olha como o diabo enganou e continua enganando até hoje, amados. Êxodo capítulo de número 32. Você está compreendendo a palavra, igreja? Amém? Vamos em Êxodo capítulo 32, a passagem que o ser humano começou a idolatria no homem, aquele que nos tirou do Egito. Misericórdia. E quantos que estão confusos até hoje, né? Vamos lá? Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Misericórdia.
Olha o que Deus fala para Moisés lá no monte, lá no versículo número 7. Então disse Deus a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, Deus já chamou de povo dele, né? Eu não quero esse povo para mim não, esse povo é teu agora, porque chamaram você de Senhor deles, é teu povo então. Olha o que Deus faz, porque teu povo, aquele que fizesse sair do Egito, Deus estava ironizando o que eles falaram, porque Moisés jamais aceitaria: Senhor, não é meu povo, é teu povo. Senhor, eu não tirei do Egito, foi o Senhor que tirou com as suas mãos poderosas. Então, mas ele fala justamente para mostrar para Moisés o que eles estão falando. Aquele povo teu lá, aquele que você fez sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, ele sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Misericórdia. Olha aí como a tal da serpente não é só Eva que enganou não, viu, amados? Então o diabo faz questão de que a humanidade tenha religiões, faz questão de induzir até o povo de Deus, induz o povo de Deus a adorar a coisas. Vamos seguir em frente. Enganou e enganando até hoje, através da idolatria. Quer ver? A humanidade passou a adorar então criaturas no lugar do seu Criador. Vamos no Novo Testamento. Vamos ver que Deus fala isso lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo de número 1. Se não der tempo de você chegar até lá, vai ouvindo, amado, porque a fé vem pelo ouvir. Amém, amados? Então às vezes as pessoas se preocupam tanto em localizar na Bíblia e não pensam em ouvir. Então ouve. Se não encontra tempo do pastor dele, porque quando eu comecei, eu me lembro que o pastor falava uma palavra: procure tal lugar. Ele esperava um pouquinho, e quando o monte já tinha aberto, eu não conseguia ver, já lia, passava para outra, não tinha nem chego naquela. E então eu aprendi uma coisa: se não der tempo eu ouço com muito cuidado, porque a minha fé vem pelo ouvir, né? Romanos 1, versículo de número, deixa eu ver aonde aqui, 25. Olha o que Deus fala sobre a criatura, o que o ser humano fez. Ele está falando do ser humano. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o ser humano foi seduzido, enganado, a tal ponto de passar a adorar criaturas em lugar do seu Criador, amados. O diabo engana até hoje, amados, através das festas, amados. Faz os homens peregrinar com imagens, cultuando-as. Vamos ver o que a Bíblia fala disso? Isaías, vamos a Isaías, por favor, amados. Desde o Velho Testamento, lá no capítulo 44, veja o que Deus fala sobre essas coisas bárbaras que você vê acontecendo na terra, e aos nossos olhos aí, ó. Não é só naquele tempo de Isaías, não é no Velho Testamento, não é com o povo do Velho Testamento. Até hoje a serpente também, ela usa a mesma sagacidade, a mesma astúcia dela de enganar. E ela está enganando até hoje através das religiões. Vimos há pouco aí que enganou a Eva, enganou quem mais que eu citei aqui? Enganou, deixa eu ver quem mais, enganou o povo de Israel, fazendo desviar, dizendo que o homem que tirou eles do Egito. Aí para substituir o homem fizeram um deus de bezerro de ouro, fundido de ouro, para que as nações vissem eles que eles tinham um Deus. Misericórdia. Agora vimos que Deus acaba de revelar uma nova aliança já no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que o ser humano deixou a verdade de Deus e trocou a verdade por mentiras, adorando e servindo criatura em lugar do seu Criador. E agora vamos ver que o que nós vemos constantemente, pessoas pegando nas suas costas num lenho, madeira, e carregando ídolos, e peregrinando, e adorando, e cultuando aquele ídolo. Veja o que diz as escrituras sagradas sobre esse respeito. Isaías 44, versículo 14. Um homem corta para si cedros. Para quem não sabe que a cedro era a madeira mais poderosa da época que foi escrita essa palavra, era a madeira mais cara. Então um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo uma escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores, qualquer uma delas, servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira ele se aquenta e coze pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Versículo de número 16. Metade então ele queima no fogo, com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, com letra minúscula, uma imagem de escultura,
ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige uma oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Versículo 18: nada sabem, nada entendem, porque se lhe grudaram os olhos. Olha aí, o mundo inteiro já está dormindo. Dormindo, você não fecha os olhos? Grudaram os olhos, para que não vejam, o seu coração já não pode entender. Versículo 19: nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer. Ou seja, olha o que Deus está dizendo, eles não raciocinam mais, eles estão inconscientes, nem tem raciocínio mais para dizer: metade queimei, cozinhei pão sobre as brasas, assei sobre ela carne e comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Olha aí, misericórdia. E vamos mais a fundo nisso ainda. Capítulo 45, versículo 19 e 20. Deus está dizendo: não falei eu em segredo. Ou seja, eu não falei em segredo, não falei para alguns só, eu falei abertamente, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscar em mim em vão. Ele está dizendo, eu não estou dizendo para vocês buscar em vão, eu deixo bem claro, eu sou transparente, é o que ele está dizendo, eu nunca escondi que isso é um perigo. Veja o que ele fala: eu, Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura, e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Entenderam aí, igreja? O diabo está se enganando até hoje através de datas festivas, onde o povo pega nas suas costas várias culturas, não é só no Brasil não, mas há vários lugares onde há peregrinações com imagens, quer seja de pessoas, ou de animais, ou de seja qualquer coisa. Estão lá adorando, carregando aquilo e adorando e dizendo que é Deus deles. Misericórdia. Oh meu Deus do céu. Outra mentira que o diabo faz nessas festas que há aqui no Brasil, em tantos lugares no mundo aí, é homenagem a fulano e a ciclano. Não vou citar nomes aqui porque não convém entrar nesse conflito, mas existe datas festivas de homenagem. Essa festa é homenagem a fulano, essa festa é homenagem a ciclano. E os tontos, dorminhocos, até crentes, enviam seus filhos para esses lugares. Alguns até participam, mal sabem que estão comendo coisas consagradas a demônios. Eu estou em espírito, igreja. Eu estou aqui falando cheio do Espírito Santo, para que a igreja acorde. Esse culto é de libertação. O que é pior, tempos atrás, agora nem tanto, porque a democracia cortou isso, mas tempos atrás até se exigia que seus filhos, os nossos filhos, pertencessem, participassem dessas festas, caso queiram notas positivas. Isso faria então que eles aumentassem a nota deles. É verdade isso aí que eu estou falando? Os mais antigos, é verdade ou não é? Alguém pode confirmar isso? Aí, os mais antigos sabem que era obrigado nas escolas públicas os seus filhos participar dessas coisas. Vamos ver o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? Vamos lá em nome de Jesus. Eu peço que você vá e fique em espírito, amados. 1 Coríntios capítulo de número 10. Eu não estou pregando para essa ou para aquela pessoa, amados. Às vezes você fala: nesse mesmo instante o diabo lança uma seta. Porque sabe que eu já fui, porque sabe que eu vou. Está amarrado esse Espírito. Estou pregando para a igreja inteira, e quem está pregando é o Espírito Santo usando um homem, um servo, que é pecador igual a você. Então capítulo 10 de 1 Coríntios, presta atenção que Deus está falando, que é melhor do que estar ouvindo para a serpente. Ela continua falando. O que Deus está falando? É nada, é conversa. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Portanto, meus amados, quem tem Bíblia com texto aí em cima, está escrito assim, o cristão deve fugir da... Alguém tem Bíblia tipo, o que é o texto? O cristão deve fugir da idolatria. Isso não está no versículo. É uma Bíblia que tem ensinamento, instrução, e algumas têm essa instrução, que esse texto agora se refere que o cristão deve fugir da idolatria. Vamos ver o que Deus fala então, através do apóstolo Paulo, capítulo de número 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criteriosos. Julgai vós mesmo o que vos digo.
Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Você participa de uma Santa Ceia? Já ceou com o Senhor? Você está comendo do pão, alimentando da palavra? Você tem o Espírito Santo? O cálice transbordou da unção de Deus? Então pode alguém participar da mesa do Senhor, da mesa de demônios? É o que está dizendo aí, ó. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O que Deus está querendo dizer aqui, ó, através do apóstolo Paulo, amados, que essa é a única ordenança de ritual que Deus deixou. Ele não quer festa nenhuma para ninguém. O único ritual é a Santa Ceia. Inclusive temos aqui nessa igreja domingo agora. Esse é um ritual obrigatório que Deus deixou como obrigação dos cristãos para a memória dele. Comer o pão e alimentar-se e beber do cálice. Isso significa que você está alimentado do pão, que é a palavra, e cheio do cálice transborda da unção de Deus. Amém? Que é o Espírito Santo. Amém? Então, é o que ele diz. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Veja o versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Está entendendo o que o apóstolo Paulo está perguntando, cheio do Espírito Santo? Não é certo que aquele que está ceando é porque participa da mesa do Senhor? Amém ou não amém? Então é o que ele está perguntando. Agora veja o que ele diz aqui. Que digo, pois? Que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou seja, o que é sacrificado a um ídolo? Festa para fulano, para ciclano. Esta aqui é para ajudar na festa de tal coisa. É para ajudar. Está tudo consagrado. Ah, mas a pessoa que fez eu conheço. São pessoas do bem. Ó, de boa intenção está cheio o inferno. Está cheio o inferno de boa intenção. Então se você conhece alguém que ajuda essas festas, olha para essa pessoa se é um cristão. Que de boa intenção está sim o inferno. Porque é assim, por mais que a pessoa tenha fazendo na boa intenção, é coisa consagrada a demônios. Veja o que Deus fala aqui, ó. O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Versículo 20. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos os zelos do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? É o que a Escritura está perguntando. Amém, igreja? Que texto nós estamos aqui lendo? Que o inimigo faz questão de fazer o mesmo que fez com a Eva. O que disse Deus? Você pode participar dessas coisas? Não, ele disse que eu não posso. Pode sim, não tem problema nenhum. Vai lá, não tem problema nenhum, pode ir. Ele vai diante de Deus e te acusa. Olha lá, tua filha lá, diz que é tua. Olha teu filho lá, diz que é teu. Está entendendo, igreja? Vamos ver outros enganos que o diabo faz. Vimos tantos outros aí, né? Vamos até as tautas da data que hoje o pessoal pensa que é santa aí. Que as pessoas, vou lá só para limpar, vou lá só para arrumar. Tá bom. Tal do dia dos finados, dos mortos. Você conhece a palavra necromância? Já ouviu falar já? Quem conhece, diga amém. Necromância significa consulta a mortos, conversa com mortos, pessoas que buscam o oculto, o ocultismo. E qualquer um que tenta conversar com o morto, sabia que a pessoa fazia uma oração por uma pessoa que morreu, por mais que o homem diz que ele é santo, está falando com mortos, isso é necromância? Olha como o diabo é astuto, amados. Não, que isso, eu só estou pedindo que ele ou ela interceda junto a Jesus, a Deus. Mentira! Está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto só há um Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Mentira! Atos 4, 12. Abaixo dos céus só nos foi dado um nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo. Igreja de Jesus. O diabo é mentiroso, é astuto, ele usa de sagacidade. E as pessoas falam assim, mas como? Eu estou indo lá só para isso. Ou você nunca viu um crente lá, fulano, Zezinho, ei Zezinho, saudade do você, Zezinho. Zezinho já foi, amado.
O desenho está no outro mundo, você não pode falar com ele não invoca ele, você está fazendo uma necromância. Jesus, o diabo mente, engana até o povo de Deus, como enganou a Eva até hoje. Onde está na Bíblia isso, pastor? 18 de Deuteronômio. Vai lá em Deuteronômio. Amado, Deus é tremendo, amado. Deus está querendo apenas que você não caia em ciladas. Você ama o Senhor? Ama a palavra de Deus? Obedeça a palavra de Deus. Não entra nessa cilada do diabo não, amados. Deuteronômio 18, versículo de número 10. Não achará entre ti quem passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, quem faz prognósticos, né? Adivinhações também, né? Nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, versículo 11, nem necromante, que invoca os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Versículo 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Vá, por favor, em Levítico, em nome de Jesus. Volta um pouquinho. Vamos em Levítico capítulo 19. Jesus, uma hora passa. Versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, vocês não sereis, não procure a eles, e nem seja como eles. É o que eu estou dizendo. Nem para adivinhos, não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Alguém pode dizer assim: eu graças a Deus não faço nada disso. Eu sempre tive olho aberto, eu não cai nada disso aí. Eu não caio nessa cilada. Que bom, glórias a Deus. Mas eu quero fazer uma seguinte pergunta: será mesmo? Você nunca caiu em nenhuma cilada? Será que da sua boca nunca saiu uma palavra dita assim: nossa, aquele homem é uma bênção? Ou fica andando de um lugar para o outro procurando revelação? Será que nunca aconteceu com você isso aí? Procurando saber do seu futuro, o que vai acontecer com você, se aquele homem é aquele homem mesmo, né? Se aquela mulher é aquela mulher mesmo. Não é raro nós vermos aí certos homens chamados, até homens de Deus, amados, chamando a glória para si mesmo, para receber a glória do homem, e esses acabam se tornando soberbos igual Satanás. Já não é raro você ver de vez em quando: venham até aqui, eu vou orar por vocês, eu vou levantar vocês, eu não sei o que. Já viu isso já? Se alguém viu, faz assim, ó. Os pastores falando demais. E aí o dorminhoco vai lá e fala: nossa, aquele homem é uma bênção. Nossa. Ele sai de lá falando: nossa. Só volta falar: senhora, nossa, aquele homem é uma bênção. Nossa, aquele homem é uma bênção. Aquele que me tirou do Egito é uma bênção. Percebeu? Percebeu? Ligou aí? Então vamos lá. Não é raro também idolatrarem placas, idolatrarem denominações, até evangélicas. Igreja, olha o que a palavra diz em Efésios. Primeiro, você nunca se esqueça de uma coisa: a Deus, repita comigo, a Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Efésios capítulo 4, versículo 5. Grave bem essa mensagem no teu coração. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de o qual está sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Diga amém? Aleluia, Jesus. Então, amados, a glória é de quem? Do homem ou de Deus? De Deus. Nunca, mas nunca deixe de forma alguma a glória vir para você, ou você dar a glória de Deus para alguém, porque a minha glória, disse Deus, eu não divido com ninguém. Amém, igreja?
Devemos sempre vigiar esse respeito, amados. Devemos estar vigilantes, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Mas o inimigo ainda não mudou. O inimigo continua também sendo o mesmo. E o mesmo que enganou a Eva, enganou todos esses povos que nós falamos, através dessa monta de mentira que ele conta. E ele vai continuar, até quando ele for permitido, glórias a Deus por isso, enganando. Até quando ele for, olha o que eu disse, até quando ele for permitido. Porque nenhuma folhinha cai se Deus não permitir. Então se ele está agindo assim, é porque Deus já está permitindo. Não pode esquecer quem ele é criatura. Amém? Então ele continua enganando, e vai enganar a muitos ainda, porque ele, até quando Deus permitir. Então só nos resta uma coisa, amados. Olha para o teu irmão do lado e diga para ele: só uma coisa nos resta: buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Diga bem? Abra a Bíblia Sagrada em Deuteronômio e coloque-se em pé, por favor, amados. Deuteronômio capítulo 4. Lembra que nós abrimos em capítulo 4? Abrimos Deuteronômio 4 para louvar, né? Não essa mensagem, louvor. Nós lemos lá: refletirás ainda hoje no teu coração que só o Senhor é Deus. Aliás, é o tema dessa noite. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus falou no começo, antes do louvor: ainda hoje refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Capítulo 4 de Deuteronômio. Pedi para os irmãos irem, eu cheguei lá ainda. Versículo de número 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração, de toda a tua alma. Versículo 39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos, e depois de ti, que prolongues os dias, e para que prolongues os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Diga amém? Só, repita comigo: só o Senhor é Deus. Aponta para o alto com a mão direita, diga lá para cima: só o Senhor é Deus. Mais uma vez, bem forte: só o Senhor é Deus. Diga amém? Ajuda duas mãos e aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele que está em tudo e em todos, e age por meio de tudo e de todos. Aplauda o Senhor. Só o Senhor é Deus. Eu quero falar, enquanto eles fazem isso, com meus irmãos aqui da internet, aqueles que porventura nos encontraram. Não há acaso. Se você encontrou o nosso blog, não foi por acaso. Se você ouviu essa mensagem e sentiu um desejo, queimou no teu coração o desejo de fazer uma campanha dessa, mas lamentou de não estar em Londrina, não pertencer a esse ministério. Essa placa é apenas uma placa. Nós somos de Deus e Deus está em tudo e em todos, como acabamos de pregar. Por isso que Ele nos dá essa oportunidade agora de você ser alcançado por essa campanha, em nome de Jesus. Então o que você deve fazer? Deve entrar em contato comigo. Eu vou te ajudar nessa campanha. Mesmo você não sendo membro daqui, mesmo você sendo do outro lado do mundo, onde você estiver, nos encontrou, sentiu de Deus fazer essa campanha, entre em contato comigo. Como é que eu falo para o senhor, pastor? Está agora na tua tela, está passando o meu e-mail. Você pode pausar, anotar com calma, né? Meu e-mail está aí, é pessoal. Anota ele e manda uma mensagem comigo. Vamos conversar através do e-mail particular meu, que eu te respondo, te oriento e até te envio uma folha dessa para você só imprimi-la, e você imprime quantas quiser e faz quantas campanhas você sentir, em nome de Jesus. Mas entre em contato comigo em nome de Jesus. Você que está aqui na igreja, que pegou essa folha, não deu tempo de preencher, aliás nem deve preencher aqui na igreja, mas quer iniciar hoje a campanha, porque já viu a mensagem, gravou ela no coração,
Considera ela como o primeiro dia da tua vida nessa campanha. Apenas preenche em casa, depois com calma, em reverência, no silêncio, sem aquelas criançadas correndo, mãe, pai, nada disso, ô tio. Isso é você e Deus, na reverência, no silêncio, na calada da noite, ou na hora você está ali em paz com Deus. Preenche em oração, detalhe bem a causa, já preenche a primeira data do primeiro dia, aí depois você só vem aqui, traga a sua campanha e nós vamos orar as 6 semanas que restarem. Essa já é o primeiro dia se você quiser que seja. Se você quiser que seja, eu peço que você se coloque em pé, você que pegou a folha, em nome de Jesus. Você também que está na internet, porventura, um outro culto, você pegou também a folha, já te mandei anexo, você agora quer iniciar a campanha, então você pode também se colocar em pé, já deve ter preenchido. Se não preencheu, quer começar hoje, porque ouviu a palavra, a mensagem, já entra em contato comigo, mas já faz a campanha da oração agora, em nome de Jesus, tá bom? Então você que está com a campanha na mão, você que vai orar, enquanto o pastor falar ao microfone aqui, na minha oração com Deus, a teu respeito, eu não sei a tua causa, é a oportunidade que você está tendo de entrar na presença do teu Criador, do nosso Deus, falar com Ele, porque Ele te dá essa liberdade agora, Ele te concede esse momento de intimidade com Ele, em oração, e você expor os motivos pelo qual você começa essa campanha hoje, em nome de Jesus. Ora agora, enquanto eu falo ao microfone, em nome de Jesus, porque só você e Deus pode saber agora qual o motivo da tua campanha. Assim faça você também na internet, enquanto eu falo ao microfone. Senhor Deus, teus filhos estão iniciando nesse momento uma campanha, e cada um deles, Senhor, está falando com o Senhor em espírito. Quais são os motivos que iniciam esta campanha, Senhor? Tu és o Deus que tudo sabe, tudo vê. O Senhor já sabia antes deles pegarem essa campanha, antes até falarem com o Senhor. Mas como eu disse lá no início da mensagem, é necessário que haja a oração da fé para ser legalizada essa campanha. A partir desse momento que eles estão orando e apresentando no mundo espiritual a fé que eles têm no Senhor e os motivos da campanha, o mundo espiritual vai reconhecer que está nas tuas mãos essa causa. E é por isso, Senhor, que não poderá mais agir, porque agindo o Senhor, quem impedirá dessa vitória teu povo inteiro? No nome de Jesus, eu quero agora orar com eles, unir a minha fé com a deles e declarar ligado aqui na terra, que já está ligado com o Senhor, que eles são, que a palavra do Senhor diz que eles são, para a tua glória e honra, em o nome de Jesus. Deu tempo de vocês falarem com Deus? Bem? Deu tempo de você estar na internet? Então vamos fazer a oração coletiva agora. Agora é o momento da oração coletiva. Você fala bem com a sua voz explícita agora, para que todos ouçam a oração que você faz, somente o mundo espiritual. Envergonhe as trevas agora e demonstre a quem você entregou a tua causa, repetindo a seguinte oração. Diga: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu entrei em tua presença e estou em tua presença, apresentei a causa da minha campanha e agora estou declarando publicamente a minha fé, porque eu sei a quem entreguei em tuas mãos, Senhor, e sei que obterei a vitória de ti, para a tua glória, em nome de Jesus. E eu darei testemunho da tua glória sobre esta causa. E em nome de Jesus, eu sou aquilo que a tua palavra diz que eu sou, a qual declaro publicamente, mais que vencedor, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com a sua oração e declaro a tua vitória em nome de Jesus, porque fiel é aquele que nos chamou e nos dá a vitória em Cristo. Diga amém? Glórias a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Você que está iniciando a campanha, glorifica a Deus pela tua vitória, pois se você pediu, crê que recebeu, que assim será convosco, em nome de Jesus. Pode se assentar e coloque-se em pé os que estão do 2º ao 7º dia. Assim também na internet, se alguém está do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ou 7º dia, coloque-se agora em pé, que eu quero orar com a sua campanha, assim vamos orar juntos na igreja. Você já fez sua oração no primeiro dia? Ela foi individual, coletiva e íntima com Deus. Agora é o momento da oração coletiva e declarar o que você está fazendo nesse momento a respeito da tua campanha. Entre na presença de Deus, você que está do 2º ao 7º dia, e faça a seguinte oração coletiva, repetindo essas palavras em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, em tua presença, em o nome de Jesus. Já declarei publicamente, no primeiro dia, a minha vitória, e agora estou publicamente confirmando a tua glória sobre a minha vida e sobre a campanha, porque eu sei que sou o que tua palavra diz que eu sou, vencedor em Cristo Jesus, e eu darei testemunho
da tua glória sobre esta causa, porque eu confio em ti, sei a quem entreguei e sei de quem receberei, para a glória do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiz essa oração e tomei posse em nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com a sua oração, meu amado, minha irmã, meu irmão, e declaro a glória de Deus sobre a tua campanha, e o testemunho, não se esqueça, é para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Pode tomar posse da tua vitória em nome de Jesus. Você que terminou a campanha, coloque no vaso de oração, nós vamos continuar intercedendo por tua causa, assim como as irmãs fizeram antes de ontem aqui, unidas com a fé. Caiu um fogo aqui, você precisa ver, amado. Eu estava ali fora com o Givaldo, foi uma bênção. A gente sentiu o fogo de Deus nesse lugar, estava tremendo. Então coloque ali dentro que as irmãs continuam intercedendo, alguém que sempre, um diácono, uma diaconisa, sempre orando, o pastor orando pelo vaso de oração, em nome de Jesus, e confia. Pastor, eu terminei e não vi a vitória. Você não viu mesmo? Não foi pela fé que você está vendo ela? Então você viu sim. Não perca a tua fé não perca a tua vitória em nome de Jesus, tá bom? E você que está na internet, e também terminou a campanha, o 7º dia, eu não tenho vaso, não tenho como ir aí, pastor, o que eu faço? Entre em contato comigo de novo, eu vou te orientar como você vai fazer com essa campanha terminada em nome de Jesus. Amém, igreja?